Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Só até aí. Tá bom, já confundiu bastante, né? Na verdade, o texto é esclarecedor, riquíssimo, mas você tem que ir com muito cuidado. R.C. Sproul conta uma história muito interessante. Foi um grande pastor norte-americano, um grande pregador. Eu tive o privilégio, junto com a minha família, de ir à igreja dele, de ouvi-lo pregar, de conversar com ele. Infelizmente já partiu, está na presença do Senhor. Infelizmente para nós, né? Infelizmente para ele, né? Porque é melhor estar com Cristo. Mas ele conta no seu comentário da carta aos Romanos, esse texto que acabamos de ler, que ele, na sua vida pastoral, só encontrou duas pessoas que se diziam perfeitas, sem pecado algum. Uma senhora, que ele disse que era intragável, a opinião dele, está escrito. E um jovem que ele encontrou na Holanda, com 17 anos de idade. E esse jovem disse para ele: tive uma experiência espiritual numa determinada igreja, e agora eu não peco mais. Sou uma pessoa sem pecado algum. Porque Deus levou todo o meu pecado, eu não tenho pecado algum. E ele disse para esse jovem: peraí, vamos estudar um texto bíblico. E ele abriu esse texto aqui de Romanos e mostrou esse texto para o jovem. O jovem duvidou do texto. E ele disse: não, vou trabalhar o texto. E explicou o texto na língua grega para o jovem. Gente, era R.C. Sproul. Não tinha como vencê-lo, um argumento teológico. E o jovem disse assim: tudo bem, que pena que o apóstolo Paulo não alcançou a perfeição que eu alcancei. Nós vivemos um conflito constante na nossa vida. Quantas vezes nós fazemos o mal que nós não queremos? Quantas vezes nós nos decepcionamos com a nossa própria espiritualidade? Quantas vezes nós sofremos essa guerra interior? Sabemos o que é correto, mas não conseguimos evitar o erro. Sabemos que é pecado e manipulamos o pecado. Quantas vezes isso acontece conosco e descobrimos que
gostaríamos muito de viver uma ótima espiritualidade, e por não conseguir viver uma ótima espiritualidade, nós deixamos de viver uma boa espiritualidade, e aquilo que se diz por aí, se faz uma verdade na nossa vida, que o ótimo é inimigo do bom. E isso acontece aqui, nesse texto. Paulo quer mostrar para nós a importância de nós fazermos uma correta leitura das nossas inclinações na nossa vida espiritual, não para uma autojustificação, mas para um equilíbrio, uma visão correta de quem somos à luz do projeto de Deus e como podemos nos relacionar com a pessoa mais difícil do universo, ou seja, nós mesmos. E Paulo então fala da mudança da sua própria história. Aqui vemos um homem abrindo a sua vida, é um texto muito autobiográfico. E se você for ler vários comentaristas que comentam o livro de Romanos, você vai ver uma discussão maravilhosa. Alguns comentaristas dizem que Paulo está falando aqui sobre a sua vida antes da sua conversão, porque não é possível que ele vivia esse conflito interior. Alguns vão dizer que Paulo estava falando sobre Adão, não sobre ele mesmo, sobre Adão. Alguns vão dizer que Paulo está falando sobre o conflito nosso, não ele, do apóstolo Paulo, aqui inserido nessa realidade, mas o nosso conflito, igreja. Mas, na verdade, a maioria dos comentaristas vão concordar que Paulo está falando de dois tempos da sua própria história, antes do seu processo de conversão e depois do seu processo de conversão. E eu concordo com esta linha. R.C. Sproul vai dizer que Paulo fala de uma luta dolorosa e contínua da sua vida. E é exatamente essa luta dolorosa e contínua a nossa própria luta. Então vamos dar uma olhada no contexto do texto e vamos entender que Paulo vinha falando já, mantém o seu texto aí aberto, como eu disse, no capítulo 5, ele fala sobre a nossa fé. E no capítulo 5 ele fala sobre o nosso acesso pela graça de Deus, que colocou essa fé no nosso coração, há uma relação onde a paz de Cristo inunda o nosso ser, porque nós somos justificados, capítulo 5, versículo 1, mediante a fé. Temos, portanto, paz com Deus. Os conflitos dessa vida de pecado, eles devem gerar em nosso coração equilíbrio e paz. E é isso que Paulo vai defender. E no capítulo 6, já no começo do capítulo, primeiro versículo, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ele continua falando sobre esse conflito de uma vida de um convertido que identifica atos pecaminosos na sua história, no seu dia a dia. Aí no capítulo 7, ele fala sobre os relacionamentos, ele fala sobre a analogia do casamento, os relacionamentos à luz dessa nova realidade. E aí no capítulo 7, então, no versículo 7, ele fala sobre esse novo momento. É a lei pecado? E ele diz: de maneira nenhuma. A lei não é pecado, porque a lei revela o pecado. Portanto, a lei é boa. O problema da lei é quando alguém quer olhar para a lei como um conjunto de regras que, se você seguir, você será justificado pelas suas obras. Por isso Paulo olha para a sua história e diz: eu já criei nisso lá no passado. Paulo diz: como um judeu, fariseu, eu fui ensinado lá no passado que se eu cumprisse a lei item por item, eu seria justificado pelas minhas obras, por cumprir esta lei. Quem pensa dessa forma, diz Paulo, quem olha para a lei dessa forma, morre. Porque ninguém vai conseguir cumprir toda a lei. Ninguém vai conseguir cumprir a lei. Portanto, se alguém acha que pode ser justificado pela lei, cumprindo a lei item por item, não conseguirá, vai se frustrar, vai morrer espiritualmente. Porque a lei revela o nosso pecado, e esse é o papel da lei. Então, a primeira coisa que Paulo vem nos explicar, do versículo 7 até o versículo 9, desse texto que nós lemos,
é a importância e a relevância da lei e de olharmos para a lei de Deus não para cumprir esses itens como autojustificação, mas para cumprirmos os itens da lei, para agradar ao Senhor e entender que somos pecadores, porque não conseguimos cumprir toda ela. Isso é importantíssimo. John Murray, um comentarista, diz no versículo 8, que Paulo descreve o processo pelo qual ele chegou ao conhecimento de que a concupiscência da cobiça operava em seu próprio coração, mesmo depois da conversão. Essa palavra, olha o versículo 8, quando ele diz: despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Concupiscência é uma palavra complicada que você pode traduzir como desejo desenfreado. Desejo desenfreado. Quem um dia já fez dieta sabe o que significa desejo desenfreado. É o momento na dieta em que você quer acabar com a dieta e comer tudo que está na sua frente. Isso é concupiscência. Deu para entender? É aquela vontade de falar, não, agora eu vou. Não interessa. Vou romper com esse compromisso interior. Você nunca passou por isso? Fala a verdade. Confessa seu pecado. Não posso comer essa tortinha, mas eu vou. Não posso beber esse refrigerante, mas eu vou. Eu mereço. Já viu essa coisa assim? Eu mereço. Isso é próprio da concupiscência. Paulo diz assim, que isso é uma luta constante dentro de nós. Nós temos que reconhecer isso. O cristão verdadeiro, ele não abusa da graça. Ele não vive na concupiscência. Mas ele entende, diante de Deus, que vez por outra, essa armadilha aparece diante dele. E que algumas vezes nós caímos nela. E Paulo diz, miserável homem que sou. E quem diz que eu estou errado? A lei. Então a lei é que faz com que nos aproximemos de Deus pedindo perdão. É a lei que diz, você errou. E o Espírito Santo comunica ao nosso coração, dizendo, está vendo? Caiu de novo. Portanto, a lei se manifesta para que possamos nos aproximar de Deus e não nos distanciar de Deus. E aí Paulo começa a redefinir toda a sua história. Olha o verso 10 e 11. E o mandamento que me fora para a vida, ou seja, guarda toda essa lei que você vai ser justificado por Deus. O mandamento que me fora para a vida, que me ensinaram como se cumprisse seria vitorioso, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então ele olha para as forças que ele lutava contra e ele diz, olha, o que eu pensava antes precisa ser redefinido. O equilíbrio da vida cristã, para nós mantermos a alegria, a paz, a serenidade, passa por uma releitura de nós mesmos, das nossas próprias reações, da maneira como interagimos com a palavra de Deus, da maneira como o Espírito Santo comunica ao nosso coração. Vida cristã é mais profunda. Vida cristã não é um pântano extenso e raso. Vida cristã é oceano, grande e profundo, com muitos mistérios. E Deus nos chama para navegar nesse oceano, na sua graça, pelo vento do Espírito, nos conduzindo aos portos seguros da nossa jornada, porque Ele é o capitão do nosso barco. Amém? Por isso nós não tememos ondas, não tememos tempestades, porque quem está no controle do nosso barco é Ele. E aí Paulo continua essa análise de si mesmo, abrindo seu coração, e pela obra do Espírito Santo, mostrando para todos nós a importância de fazermos essa análise mais profunda da nossa caminhada com Deus, para encontrarmos esse equilíbrio, esse amor, essa paz interior, que a Bíblia nos conduz pela ação do Espírito Santo. E aí ele define o mandamento, verso 12, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, ele é justo e ele é bom. O Dr. John Stott, comentando esse texto, diz que na sua impotência de cumprir toda a lei, ele percebe a razão suficiente para gerar constantes conflitos íntimos. John Stott vai dizer, Paulo olhava para a sua história, e às vezes nós temos uma
certa tendência, né, entre aspas, canonizar Paulo como uma pessoa sem pecado. E Paulo aqui nesse texto abre o coração dele e diz, gente, olha o que ele diz no versículo 15, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Paulo se coloca do nosso lado, o apóstolo Paulo não está se colocando num pedestal acima de nós e nos julgando, ele fala, gente, eu sei que a vida cristã é difícil, porque às vezes o que eu quero fazer que é bom eu não consigo, e o mal que eu não consigo fazer, eu não quero fazer, eu faço. A Bíblia é maravilhosa, porque ela pega homens de Deus como o apóstolo Paulo, como Moisés, como Davi, mulheres de Deus como Maria, como Ana, como Isabel, como Débora, e coloca do nosso lado. Percebemos neles os mesmos pecados, as mesmas angústias, as mesmas crises, os mesmos enfrentamentos que nós temos. E vemos a graça de Deus sendo derramada sobre eles e sobre nós. Porque Deus nos chama e Ele não faz acepção de pessoas para caminharmos ao seu lado. O santo é Ele, o puro é Ele. E Ele diz, não use a minha graça para abusar desta graça vivendo em pecado, mas use da graça para entender que você é um pecador redimido, que vai cair, vai se levantar, e eu estou com você. E é isso que Paulo mostra. A lei tem que ser motivo, olha o verso 22, de prazer, não medo, não de acusação, não para ser ticada, né, como algo legalista, mas a lei, ela deve ser prazerosa, porque, olha o verso 22, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. A lei que me condena, a lei que diz que eu sou pecador, para mim, ela não é algo terrível, ela é prazerosa, porque eu olho para a lei e vejo que sou pecador, mas sou pecador redimido. Sou um pecador justificado pela fé. E o melhor, eu descubro que eu não sou pecador sozinho, tem um monte de pecador do meu lado. Eu olho e digo assim, eu sou pecador, mas fulano também é, isso dá uma justificada, né? Paulo diz, todos nós pecamos, Romanos vai dizer isso, e carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Isso nos faz gerar uma comunhão na caminhada cristã. Também. Obviamente que não somos chamados por Deus para ficar apontando o dedo para ninguém, mas é muito bom saber que todos nós somos pecadores. Não somos os únicos pecadores da história da humanidade. E aí, Paulo continua, e ele fala sobre essa luta, a partir do verso 14 em diante, entre a carne e o espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Abre lá em Gálatas para você ver. Gálatas, capítulo 5, depois nós vamos voltar para Romanos. Então marca aí que você vai voltar para Romanos. Gálatas, capítulo 5, Paulo desenvolve bem a ideia do desafio de andar no Espírito. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 16, né, de Gálatas 5, um pouco mais à frente na sua Bíblia, ele diz, digo, porém, a partir do verso 16, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha a palavra concupiscência de novo. O desejo desenfreado. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A lei, ela é para nós o objeto pelo qual Deus permite que vejamos o nosso pecado, mas ela não é o nosso guia, no sentido de ser a nossa regra de fé e prática, pela qual nós vamos, cumprindo toda ela, alcançar a graça de Deus. Ela é a lei, a nossa regra de fé e prática, orientada pelo Espírito Santo, a qual revela o nosso pecado e a obra de Cristo salvadora em nós. Deu para entender? É importante entendermos essa relação. Volta lá para Romanos, capítulo 7. Então, o cristão é o cristão que sabe e sente o Espírito Santo comunicando ao seu coração que somos filhos de Deus,
E mesmo quando filhos, vivemos esse conflito. O capítulo 8 de Romanos, verso 16, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, esse conflito interior, tão natural na vida cristã, tem um refrigério da ação do Espírito Santo que vem comunicando ao nosso coração que, apesar de sermos pecadores, quando cremos em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, recebemos esse refrigério do Espírito. F.F. Bruce diz que este autorretrato de Paulo é de um homem cônscio da presença e do poder do pecado em sua vida. Esse grande teólogo, F.F. Bruce, diz que quando Paulo descreve aqui Romanos 7, ele está completamente consciente dessa luta interior. E então ele fala sobre as marcas desse equilíbrio. E do verso 15 em diante, nós percebemos claramente isso. Olha na sua Bíblia aí. Paulo fica perplexo com ele mesmo e com o seu próprio comportamento, usando as palavras do Sproul. Do verso 15 em diante, ele diz no verso 15, eu não compreendo o meu modo de agir. Verso 16, eu faço o que não quero. Verso 17, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18, eu sei que em mim. Verso 19, não faço. Verso 20, não sou eu quem faz. Verso 21, mas o pecado que reside em mim, o mal que reside em mim. Paulo faz uma autoanálise honesta à luz da Bíblia. Ele é profundamente equilibrado. E ele diz que isso deve ser uma norma, pela obra do Espírito Santo, em cada cristão. Nós precisamos perceber esse conflito de carne versus espírito. E precisamos olhar a nossa vida à luz desse conflito com muito equilíbrio, para que tenhamos sobriedade, para perdoar até a nós mesmos. Até a nós mesmos. E não exigirmos de nós mais do que Deus exige. Porque isso se chama legalismo. O legalista é alguém que exige de si mesmo mais do que Deus exige dele. E sabe qual é o problema? É o próximo passo. Porque quem faz isso, começa a exigir de Deus, dando ordens a Deus, quando a Bíblia nos proíbe veementemente qualquer atitude nessa direção. E daí Paulo, assim completamente equilibrado, verso 24 e 25, faz a pergunta que é uma pergunta desesperada: quem me livrará desse corpo? Quem me livrará do corpo desta morte? Não é que Paulo vivia esse conflito, aqui é um conflito em que ele diz que já passou por ele, e ele está mostrando para nós que é um conflito que todos nós vamos enfrentar, que é o momento na nossa história em que nós percebemos que não vamos conseguir sozinhos. E isso é uma bênção. O momento em que você olha para a sua vida espiritual e fala, eu não consigo, mas quem vai resolver esse problema? Quem vai me livrar dessa crise? Aí ele dá a resposta, graças a Deus, a resposta vem, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele entende que não adiantava nada o caminho legalista para cumprir mandamento após mandamento, porque isso era completamente perdido. Não era essa a proposta. Aí ele olha para o outro lado e diz, então agora eu vou poder mergulhar no pecado, porque a graça de Deus vai se tornar mais abundante, superabundante? Não, também não posso. E ele começa a viver esse conflito, o bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não quero é esse que eu faço. Quem vai me livrar dessa situação? Paulo coloca todos nós nesse mesmo barco e aponta a única saída para ele e para todos nós, Cristo. Quem me livrará? Cristo. Quando você vai em Apocalipse, capítulo 5, vamos lá para você ver, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5, encontramos um outro homem com esse mesmo conflito. Apocalipse, capítulo 5. Agora não é Paulo, é João. Um homem também pecador, como qualquer um de nós. E João tem a revelação das últimas coisas, Deus revela a ele as últimas coisas. E João diz que ele vê, capítulo 5,
de Apocalipse, verso 1. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, todo selado de 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha a reação de João. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O livro era um livro que iria trazer a salvação. Ele sabia que aquele livro tinha a salvação para a história da humanidade redimida, que confessava o Senhor. E João está chorando muito. O que vai acontecer? Todavia, olha o verso 5. Um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. E aí ele começa a descrever a Jesus, numa linguagem toda apocalíptica, que vem para proclamar a salvação. E o coração daquele homem que chorava é transformado em júbilo. Volta lá para Romanos. Paulo em Romanos diz: quem vai nos livrar desse conflito? Como resolver esse conflito? Ele sabe que ele não dá conta porque a lei revela que ele é pecador. Ele sabe que essa luta é uma luta constante dentro dele. Ele diz: quem vai resolver esse conflito? E ele mesmo responde no verso 25: Jesus Cristo. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aí ele completa, olha o capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa linda! Que coisa linda! Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí a pergunta que não quer calar é: tá bom, pastor, mas o que o cristão então deve levar para a sua casa? O texto é riquíssimo. O verdadeiro cristão é aquele que encontra equilíbrio, amor e paz. Nas suas obras? Não. Na sua fé, pela graça em Cristo Jesus. Paulo mostra a relevância da lei. Paulo redefiniu o seu passado. Paulo definiu lei e mandamento. Paulo falou sobre sua luta entre carne e espírito, mas a conclusão que ele chegou foi de profundo equilíbrio. João capítulo 13, verso 35, Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós somos amados por Deus, apesar de sermos imperfeitos. E esse sentimento do amor de Deus para conosco, apesar das nossas imperfeições, deve nos conduzir a amar a nós mesmos, apesar das nossas imperfeições, e amar ao próximo, apesar da sua imperfeição. E nesse relacionamento saudável, daquele que é imperfeito e ama o outro que também é imperfeito, o próximo, só é possível por causa do grande amor de Deus revelado na cruz do Calvário, do único ser perfeito, Jesus Cristo. Portanto, quando você entrar num conflito na sua caminhada, e você se descobrir mesmo pecador, e você se reconhecer e olhar: errei nisso, e você deitar frustrado com você mesmo, saiba que o seu conflito é o mesmo de Paulo e de todos nós. Ore, busque o perdão do Senhor, perdoe-se, não para viver mergulhado no pecado, mas para experimentar a graça, para experimentar o amor e buscar agradar ao Senhor vivendo na busca dessa perfeição, sabendo que vamos errar, vez por outra, mas dizendo: Senhor, me faz pecar menos, me faz errar menos, me ajuda, Senhor, eu não quero errar tanto.
Esta é a oração que o Senhor se agrada, de um coração sincero, equilibrado, amoroso, e que também perdoa o outro, e que olha para Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Portanto, devemos nos aceitar, rogar, pedir e caminhar rumo ao equilíbrio cristão. Amém? Vamos orar. A palavra do Senhor nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra do Senhor diz que Ele nos convida para andarmos em novidade de vida. E a palavra do Senhor diz que Ele nos capacita a essa caminhada. Se às vezes você tem se achado menor na sua caminhada cristã, ore. E veja que Deus te ama e que propõe para você uma caminhada maior. Não são as nossas boas obras que nos salvam, mas é a graça de Deus. E a partir da salvação por essa graça, aí sim manifestamos boas obras, como resultado da gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa caminhada. Aprenda a se perdoar, mas perdoa o próximo também. Ninguém é perfeito. As pessoas também erram conosco, nós erramos com os outros. Peça perdão a Deus e ao próximo e perdoe o próximo. Seja equilibrado. Viva uma espiritualidade mais leve. Deus te ama. Foi pago um alto preço na cruz para que você tivesse paz, alegria, amor nos relacionamentos com Deus, com você mesmo e com o próximo. Peça isso a Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra revelada, pela operação do Teu Santo Espírito em nós, porque o Teu Santo Espírito fala aos nossos corações e nos convida a uma vida cristã mais profunda. Senhor, nos ajude a vivermos de tal maneira que o Teu nome seja glorificado nas nossas palavras, no nosso agir, nos nossos relacionamentos, que as pessoas ao nosso redor possam ver que Cristo tem nos transformado em pessoas melhores. Nós não somos perfeitos, o Senhor é. Por isso, Senhor, nos conduza com a Tua boa mão para uma vida cristã equilibrada que glorifique ao Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos por Cristo Jesus, em nome dEle. Amém.